Oi pessoal, bem-vindo ao curso da linguagem Picate. Hoje seria a sessão 5, a quarta aula nossa, como conteúdo da linguagem, por assim dizer. E vamos falar de estruturas de decisão, laços e iteradores. E finalizaremos com a parte de entradas e saídas. Novamente com muitos exemplos. E a parte de teoria está toda ela escrita, da qual eu procurarei não me estender muito neste momento. Ok, então, ao contrário de uma linguagem como o Prolog, aqui nós vamos ter as estruturas que tem nas linguagens iterativas, né? Então, se alguém está vindo aí de uma linguagem tipo Python, C, não vai sentir tanto esse impacto. Então, por isso aquele I da linguagem Picate, que é a ideia do intuitivo. O intuitivo vem dessa maneira clássica de se fazer códigos. Então, hoje nós vamos ver aqui o if then, o for each é um for um pouquinho diferente, o while, o do while e a atribuição. Então, quer dizer, isso aqui é a programação estruturada, né, esses conceitos. Muito bem, a estrutura da condicional ela é explícita, ela faz exatamente o que você pretende. Então, é uma condição, uma expressão aqui, tem ações. Caso essas ações aqui elas não sejam executadas, dada a verdade nessa expressão, ela pula para essa próxima até o end aqui. Então, essa expressão também segue a mesma ideia, verdadeiro ou falso, e aqui no final pode ter uma vírgula separando a regra seguinte, a ação seguinte. Tudo isso aqui poderá ser uma ação. Muito bem, e ainda nós temos um else if, né, que é uma ideia de você ter um case, um switch case da linguagem C. Então vamos aqui a um exemplo. Então, ó, o código pode ter um determinado ponto aqui, ó, daí tem um e um if, você pode dizer x menor do que 100, então imprima aqui essa mensagem. Se o x for menor do que 1000 e maior do que 500, imprima esta mensagem. Caso contrário, então o último é um else. Então a diferença aqui que tem um else if, daí vem uma condição, tem um then aqui, e tem um else aqui, então sempre tem que prestar atenção. Quem está acostumado com a linguagem C, vai aparecer esse else if aqui, né? Um pouquinho bem semelhante. 3 outras estruturas de repetição: for each, o while e o do while. Então, no caso, o que é o diferente é o for each, tá? Então esse for each aqui é um contador, é uma ideia. Só que esse contador aqui, ele vai poder ter uma estrutura, e essa estrutura é que nós vamos chamar algo composto. Bastante útil. Já o while também segue a ideia de uma condição verdadeira, né? Vamos ver aqui nos exemplos. O do while faz algo análogo, só que ele executa tudo uma vez, tudo que tiver dentro do bloco. O for each, ele funciona dessa maneira aqui, ó. Ele tem uma ideia de um contador aqui, e ele vai avaliar dentro de um domínio de valores aqui. Olha, eu quero que o x, o index, vamos supor uma variável i, esteja de 1 a 100. Então você tem que botar 1, 2 pontinhos a 100. Pode ter uma condição e você pode ter outros iteradores. Nesse momento, isso aqui seria equivalente ao botar um for dentro do outro. E aqui as ações ou metas, como nós vimos na aula anterior. Muito bem. Então, o EI aqui é um iterador, aqui é um domínio, uma expressão, um valor composto. As condições, você pode fazer condições lógicas aqui nesses iteradores. E, enfim, o in aqui é uma palavra reservada, né, de uma ideia, ó, está dentro de um certo conjunto. Vamos ver esse exemplo. Então, esse exemplo eu construí uma função para fazer tracinhos. Está aqui a resposta dele aqui embaixo, ó. Então eu vou chamar a função chamada imp tracejados e passar o valor 30. Então vão ter 30 tracinhos aqui. Então basicamente eu defini com a seguinte maneira: o n, então uma variável,
Então vejam que não tem uma função, não tem um valor de retorno. Por que não tem? Porque o valor de retorno vai ser dado aqui por um printf, que é a saída na tela. Esse printf, já vamos avaliar ele daqui a alguns slides. Então basicamente ele está definido NL, new line. Então para uma variável i, começando em de 1 até o n. Da onde veio o n? Dali. Então é uma variável de escopo local. Imprima um tracejado. Saltou linha e imprimiu um tracejado. Terminou, o for each aqui ele terminou. Então nesse momento que esse for each aqui ele terminou aqui na tela, imprime de novo um new line e encerra. Então aqui eu executei esse programa chamado backtracking exemplo 02. Eu digitei só esse pedaço aqui dessa console, porque aqui tem outros predicados que depois são de nosso interesse. Vejam que ele deu um warning aqui, ó. É porque o i que eu estou utilizando aqui, ó, ele só foi usado uma única vez. Então ele te dá um aviso que eventualmente você conseguiria fazer esta função sem a variável i. Sim, e consegue, mas nesse momento deixa aí que o código fica bem claro dessa maneira, bem intuitivo de você escrever 30 tracejados dessa forma, usando esse iterador aqui. Então o i é iterado de 1 a n, etc. Bom, o while segue a mesma ideia, né? Tem uma condição, as metas e um end. Também uma vírgula aqui se eu continuar, esse while estiver dentro de um outro predicado. Ó, então aqui um laço 02, também é uma função de estar escrevendo este i enquanto este i for menor ou igual a 0,9, e aqui ó, a atribuição deste i aqui ó, tá pulando de 2 em 2. Começou de 1, é de 2 em 2. O do while segue a mesma ideia, só que a avaliação é no final. Aqui nós temos um inicializador de um j, faça, imprima o j, some o j enquanto esse j for menor do que 5. Algumas funções e predicados são especiais no Picat e merecem algum cuidado. Então, o que vai acontecer? Tem coisas que nós já estamos usando, mas que são funções ou predicados e precisam ser definidas, né? Então, alguns bem importantes. Tem um chamado geração ou criação de lista. Em inglês, esse termo vem do list comprehension. Muitas linguagens já têm hoje em dia. Isso aí é formar conjuntos de valores de uma forma automática. Então, como isso é extremamente poderoso, essa compreensão de lista, a gente já vai apresentar aqui. Vamos retomar daqui a 2 aulas quando nós falarmos de listas. Então, temos a parte de entradas e saída também, né? Finalizando a aula, esta aula aqui. Muito bem. Essas gerações de listas, se você fizer um bom uso delas, eu diria que é um atalho considerável. Então o que é um atalho? Vai te economizar muitas linhas de código e muita dor de cabeça, tá? E são relativamente simples de usar. Basicamente, as listas têm uma notação, como nós já falamos na aula de tipos de dados, ó, é colchetes aqui, ó, colchetes aqui. E basicamente é assim, ó, construa o termo tal que um determinado iterador e uma determinada condição vá gerando esses valores aqui. Só que eu posso ter outros iteradores até então. Ou seja, eu posso fazer combinações aqui de ir montando uma lista, né? Essa compreensão de lista. Ok? Lista também está no mesmo patamar de vetores. E os vetores são mais fáceis de usar para quem está começando a programação, né? Então os vetores são esses colchetes aqui, esse abre-chave e o fecha-chave aqui, ó, tá certo? Então da onde é que vem isso aqui? Por exemplo, numa linguagem C, né? Matrizes são definidos dessa maneira aqui, abre-chave e fecha-chave, são os delimitadores. Muito bem, com esse exemplo aqui, né, eu vou fazer um passo a passo dele e vai ilustrar toda a teoria que está escrita aqui nesse slides. Então basicamente vai ser um programa, ó,
que está aqui definido um main, e vai encerrar aqui, ó, logo aqui. Perfeito? Então vamos ver o que faz esse programa. Então basicamente, ó, uma variável L será instanciada, unificada, por uma criação ou uma lista, uma compreensão de uma lista, ó, daqui até aqui. Aí eu vou ter duas variáveis aí na formação. Essa lista, ó, vai ter um abre parênteses e um fecha parênteses. Então é um termo composto, constituído de um átomo e de um número. Então nesta ordem, ó, átomo, número. O A vai ser formado ou pelas letras A e B, pelas letras A e B, e os números do número 1 até o número 2. Não botei nenhuma condição, eu poderia botar assim, que o I vai até 2000 e o I tem que ser menor do que 3. Pronto, fica aí reduzido de 1 a 2. Os vetores, aí eu vou criar de novo agora os vetores, ó, a mesma sintaxe, propositalmente, só que agora, se ali era colchetes, agora aqui é abre chave, fecha chave, vírgula e manda escrever. O que ele gerou lá em cima, agora, ó, eu propositalmente está invertido. Agora vai ser números e letras. Então vou mandar escrever a lista, percentual W escreve o termo composto, percentual W escreve o termo composto. E chama uma função imprime vetor, chama uma função imprime vetor. Hora que eu vou passar o V, hora que eu vou passar a lista. Puxa, a mesma função vai estar funcionando vetor e lista. Na verdade, o que acontece é que os vetores em Picart, eles são um caso estendido, um caso com mais elementos de vetores, né? Então esse aqui é ilimitado, esse aqui já é limitado. Perfeito? Então vai imprimir o vetor e vai imprimir a lista, segundo chamando aqui essa função. Essa função não está retornando nada. Não, está sim, está indo para a tela. Ok? Então basicamente, ó, imprime vetor, então pode ser considerado uma regra ou uma função, como nós tínhamos acabado de ver na aula passada. Então vai pegar o valor de M e vai ponto length. Length está pronto lá dentro. Então é uma ideia de eu quero que o método length seja aplicado em M. Então m.length. Então a ideia é de pegar o comprimento de length. Eu poderia pegar essa função length e também colocar o m entre parênteses. Vai retornar o tamanho desse vetor aqui. Então esse imprime aqui que eu fiz de vetor é só para imprimir o vetor de uma dimensão. Então utilizamos aqui, ó, um for each e de 1 até o tamanho. New line, e aqui eu mando imprimir um vetor ou uma linha. Aqui eu vou colocar o índice em questão e aqui o valor em questão. Ó, então imprime aqui o índice e o MI. Quem é o M? O M, a posição dele em questão. O programa se chama vetor _ exemplo _ 01. Então, executando isso aqui, ó, nós vamos ter a seguinte saída. Lista pelo padrão A1, A2, B1, B2. Então é uma combinação cartesiana, porque a ideia do list comprehension aqui é como tivesse dois for para montar aqui, porque eu tenho dois iteradores. E aqui a saída final é da chamada, ó. Eu vou imprimir aqui, ó, o vetor inicialmente, ó, saiu um A e depois um A até 2B e depois o vetor a lista que começa com letra e termina com número. Começa com letra e termina com número. Tá ok? Então, bastante poderoso. Veja que nós estamos aqui introduzindo o printf, a formatação dele, já antecipando aqui o próximo assunto. Então, se antes nós estávamos bastante órfãos em Prolog, né, com leituras e escritas, quem conhece, sempre nós precisávamos aqui de um pontinho final. Hoje nas linguagens modernas é o enter e ponto final, né, um enter, um clique, qualquer coisa assim. Então isso agora virou opcional aqui em Picart. Então mesmo na console do interpretador esse ponto é opcional.
Então nós temos aqui funções prontas, ó, que vai retornar um inteiro, readInt, readReal, char, e pega aqui a linha inteira. Esse readLine bem útil, adianto para vocês. Esse aqui é bastante útil. Aulas mais adiante eu fiz questão de utilizá-lo. E a console, esse FD aqui, é o descritor de arquivo, File Descriptor, ok? Esse padrão é omitido se for usar a console. Se nós temos aqueles lá para ler, nós temos esses aqui para escrever agora, ó, simplesmente um write, escreva um termo em salto de linha, escreva um termo formatado, etc. Muito bem. Aqui a saída padrão também é a tela, stdout, a mesma do C. Aqui são as formatações que nós já andamos utilizando, ó, %W, um termo qualquer, número sem sinal, uma string, aqui não é um %N, é um /N, ok? Contra /N, número real, nós temos que consertar isso aí, e assim vai. Aqui tem alguns exemplos, né? O dado foi dado essa string, o dado aqui é uma linha, e aqui é um átomo de 3 símbolos. Então, dando o write de cada um deles aqui, como é que ficaria essas respostas aqui? Isso fica aqui para vocês avaliarem depois com cuidado. Tudo isso vocês podem fazer na console, tá? Experimentar cada um desses textos aí. Muito bem, aqui eu posso fazer um main e aí ele vai ficar esperando a leitura de um número inteiro. Então eu posso digitar Picate, o nome do programa e um número. Aí ele já vai ler o determinado número, atribuir X aqui e ponto final, e vai fazer o código if dela. Aqui, dessa leitura do inteiro, vai mandar escrever, vai executar esse while, vai decrementar, vai usar aqui, ó, esse println, também bastante útil. Ele sempre tem uma ideia de uma letra minúscula, aqui sempre começa com átomos em minúsculo, igual e uma variável. O println é bastante útil, porque é uma forma de botar um texto sem se preocupar com as aspas e já escreve diretamente a variável, uma só, aqui diretamente. Println também pode ser usado assim, dessa maneira, tá? E agora vamos ver aqui um exemplo, é o exemplo já final desta aula, mas ele precisa ser comentado em vários detalhes. Eu pego logo vetores e listas, porque seriam os dados os mais intrincados para se entender, tá ok? Nós vamos usar aqui um módulo chamado util, que tem vários predicados interessantes lá, e tem um método chamado split. Split já dá para imaginar, separe alguma coisa, tá? Então nós vamos ter aqui, ó, um predicado ou uma função que vai ler, vai vir algum valor aqui em x1, já vou mandar escrever aqui em x1, vou ler um vetor aqui num predicado num formato 02, uma lista 01 e uma lista 02. Então, muitos exemplos, muito cuidado agora de estudo nesta parte final aqui desta aula. Então, o código vai estar lá, leituras de vetores, certo? E nós vamos comentar o que cada uma dessas 4 funções fazem e qual é a ideia que tem por trás da gente bater tanto nessa tecla aí. Então, ler vetor, a ideia. Claro que algumas dessas funções aqui depois vocês podem descomentar ou modificar, enfim, fazer vários testes. Eu fiz da forma mais didática possível de vocês, digamos assim, entenderem o que vai estar ocorrendo. Por isso que os códigos estão um pouquinho longos, mas não se preocupe. Então, por exemplo, ler vetor, usando aqui a função 01, vejam, eu não estou passando o tamanho do vetor. Então, eu preciso ler esse tamanho desse vetor. Então, eu boto aqui, ó, uma mensagem, digite o tamanho da entrada. Então vai ter um readInt, que nós acabamos de olhar. Vejam que vai vir da console, ó, não tem nada, o stand-in. Vai ler aqui o tamanho desse vetor. Nesse momento, eu vou criar um vetor chamado v,
Então, cada vez que é vetor, vamos utilizar V. Se for uma lista, vamos utilizar um L. Vamos chamar aqui um método chamado newArray de tamanho que eu acabei de ler. Vejam que esse array é unidimensional. Se for bidimensional, é vírgula a segunda dimensão, vírgula a terceira dimensão e assim vai. Digite os valores, digite agora os valores do vetor, tantos valores aqui. Então mandei imprimir. Então como é que vai ser? Agora eu vou digitar 3 valores. Então basicamente, ó, eu vou lendo aqui esses 3 valores e vou armazenando em V. Então depois no final eu posso imprimir V, chamar simplesmente o printf, ou posso usar lá fora esse V aqui, agora ele volta instanciado de valores. Então essa é uma maneira, usando o for each, usamos aqui readInt, um new array, e vamos incrementando o nosso repertório da linguagem. Uma segunda função de como ler esse vetor aqui, ela é muito mais prática e ela vai estar usando o list comprehension que nós tínhamos acabado de definir como é que ele vai funcionar. Então, basicamente é lendo um vetor qualquer de inteiro, basicamente em uma linha e usando o list comprehension. Para isso, nós vamos utilizar aqui uma outra função que se chama assim, ó. Ele vai pegar um termo W e vai converter para inteiro. Pode vir uma letra e vai ser convertido para inteiro. Tá certo? E aí, o que vai fazer esse list comprehension aqui, ó? 2 pontos. Cada vez que tiver esses 2 pontos, então fiquem atentos. Está montando uma lista, está montando um vetor nesse caso aqui. Então vai ser, ele vai fazer uma leitura do método readLine, vai pegar a lista inteira e ponto split. Vai chamar o método split e vai separar todas as palavras dessa lista. Então vai colocar em W, um por vez em W, e vai colocar no vetor, agora aqui, todos eles como sendo um vetor de inteiro. Ou seja, em uma linha, eu estou lendo um vetor inteiro, então sem for algum. Então, o for each faz um papel do list comprehension. Então, eis uma coisa bem interessante de se aprender. A lista, vamos começar com o mais fácil. Ó, a lista agora é um L. Então, de novo, eu vou botar aqui para um inteiro a lista comprehension e vou aplicar o mesmo método. Então, nem precisa saber o tamanho, nada. Ou seja, o lelista aqui ficou idêntico ao vetor. Só que tem que, ó, esse aqui foi abre chave, fecha chave, pontinho lá no final. E esse aqui não. Agora, o lelista 2 já vai demandar um pouco mais de detalhe. E digamos assim, ele tem algumas curiosidades. A ideia da lista, eu vou atribuir uma lista temporária como sendo vazia. Vai ter daqui a duas aulas, nós vamos começar o assunto de lista e depois vocês voltem nesse exemplo aqui. Aí nós vamos ler um primeiro inteiro. Aí enquanto esse inteiro for diferente de 0, não está aparecendo aqui, eu vou colocar o E que eu acabei de ler no início da lista e vou mandar ler o próximo inteiro. Vou ficar fazendo isso aqui até o final, até for um 0. Ou seja, essa lista lê qualquer coisa, excetuando-se o 0. O 0 é o elemento de eu encerrar a lista. Claro que não é a melhor maneira, mas é uma maneira de se ilustrar o while, enfim. E depois o list, que era o que foi chamado aqui no argumento, vai estar recebendo o L que eu criei temporariamente. Então essa estratégia tem que ser utilizada porque aqui ele volta não instanciado e aqui ele foi instanciado temporariamente algumas vezes, foi modificado e você tem que fazer isso aqui. Aqui tem a saída, ó, ilustra essa saída aqui via o main. Ó, digita o tamanho da lista, então eu tive que digitar lá o número 3, aí eu digitei 3 valores, aí o vetor lido. Lendo um vetor diretamente 978, ó, saiu o vetor lido. Depois eu chamei a lista em questão, vou lendo uma lista 1, 2, 3, 4, lendo uma lista de inteiros e 0 aqui encerra, é uma mensagem que eu tinha colocado lá dentro, ó, e
0 encerra. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o que vai acontecer aqui? Vou perder os valores 1, 2, 3, 5. Muito bem. Vejo que nessa lista 2 aqui, ela saiu o quê? Invertida. 7, 3, 2, 1. Muito bem. Isso vai acontecer e nós vamos entender melhor isso na seção de listas, porque isso aí vai utilizar um sistema de pilhas, que nós já vamos ver na seção de lista. Reflexões finais. Esta sessão, esta aula aqui, então nós avançamos bastante na sintaxe do Picat. Então você precisa, claro, praticar. Então todos os exemplos que você aprender em qualquer outra linguagem ou que você esteja imaginando, muitos dos problemas você já consegue resolver, tá? Então os exercícios que você tinha lá, das linguagens clássicas, você já está pronto para fazer e se tornar e já pegar uma boa experiência com Picat. Se antes, quem conhecia Prolog, as entradas e saídas estavam bastante complicadas, agora ficou igual no mesmo patamar das linguagens imperativas tipo Python, Haskell, C. Cuidado com as funções de entradas e saídas, né? Aqui em programas mais avançados, às vezes nós queremos pegar o tempo de CPU, alguma outra coisa da CPU, alguma coisa, uma chamada externa, listar um diretório, não sei o que. Essas funções todas o Picat tem pronto. Só que essas aí, elas nunca aceitam backtracking. E aí, caso elas falhem, essa falha desse predicado, elas vão ser silenciosas e você vai retornar um falso ou um null. Aí você fica dias quebrando a cabeça. Então, pensando que é o problema do seu código. E na verdade não era o problema do seu código. Era um problema que um printf, um writef, às vezes falhou, deu uma inconsistência e ele invalidou o teu cálculo. Felizmente, todos os erros e problemas de sintaxe são prontamente reportados e você tem que trabalhar, como eu tinha falado, tanto no modo interpretado como na console. Vai fazendo os dois e vai salvando no editor de texto. Muito bem. Essa parte final de entradas e saídas sempre é um gargalo. Então eu fiz vários exemplos com vários estudos avançados lá de entradas e saídas, certo? Fiz coisas prontas para maratona de programação, alguns deles aí, tudo sempre que você tem que praticar para aprender. E mãos à obra, ok? Vejo vocês na próxima aula, certo? A próxima aula vai ser sobre recursão e um assunto bem interessante. Vamos retornar a backtracking, né? E aqui agora, digamos assim, o curso começa, digamos assim, a fluir nas suas aplicações, nos seus exercícios interessantes. Então essa parte, a parte de teoria já foi feita aí, digamos assim, a parte mais, e agora vamos começar depois na próxima aula com recursão. Um abraço, vejo vocês até a próxima aula.